Esse é o podcast Flamenguismo, chegando agora para a quinta edição, a edição Júnior, para falar da Supercopa do Brasil e da estreia em casa no Brasileirão. Agora com crise completamente instaurada, a gente perdeu a Supercopa do Brasil, com muito assunto para falar. Tivemos um empate em 1-1 entre Flamengo e Inter, com um saborzinho de derrota, também com muita coisa para a gente tratar aqui. Mas antes, meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui com ele, que não come mel, mas mastiga abelha, Matheus Vieira. Mate, boa noite. Eu tô puto, hein? Boa noite, muito boa noite, Gustavo, muito boa noite a todo mundo que tá ouvindo o podcast Flamenguismos. Tô puto. E o momento pede. Em que o momento pede você ficar puto, em que pese todos apesar dos pesares, todos os momentos de temporada, calendário diferente, adaptação, planejamento, etc. Estou puto porque não era pra gente estar nessa situação. E eu sei que você que nos ouve também está puto, mas, por favor, abra seu coração e nos ajude no começo dessa empreitada a alcançar novos ouvidos. Por favor, confira se você está nos seguindo no Spotify, dá a sua avaliação aqui para o nosso podcast. Se você já ouviu algum programa ou se esse é o primeiro que você está ouvindo, você já pode dar uma avaliação para a gente com 5 estrelinhas, que ajuda muito a gente a driblar o algoritmo, já que somos todos reféns de alguns códigozinhos que um bilionário botou numa tela de computador. Malditos! E também, se puder, segue a gente nas nossas redes sociais. Eu tô como G Angeléas, G-A-N-G-E-L-E-A-S, e o nosso mate está como Matheus V.O. Vieira. Matheus V.O. Vieira. E vamos aqui já pro pautorando na timeline. Cara, assim, primeiro eu acho que a gente precisa saber um pouco separar os momentos para se desesperar e os momentos para ser mais racional. Eu acho que a gente vai listar várias questões aqui no nosso debate e tal. É um momento, de fato, para um alerta vermelho geral no clube, no departamento de futebol e na presidência e tudo mais, mas tem certas coisas que a gente vê algumas reclamações por aí que não vale a pena gastar energia agora, que é bom ter calma. Uma coisa que, de fato, a gente precisa realmente de uma mudança rápida é a qualidade das atuações do time, assim, começando pelo jogo mais recente, que foi agora contra o Inter, na última quarta-feira, véspera da nossa gravação aqui. Foi o primeiro jogo do nosso Mengaço que eu me fiz presente esse ano. Ainda não tinha comparecido ao estádio do Maracanã. Cheguei aí a Moça Bonita para assistir um bom Bangu e Madureira, mas do Flamengo foi o primeiro. Inclusive, peço perdão se minha voz estiver falhando, porque a rouquidão me pegou. Como costuma acontecer. Normal, né? Eu vou no Maracanã, eu volto rouco, eu não consigo me controlar. E assim, eu saí putaço do jogo com resultado, lógico, mas internamente comigo mesmo, cá com meus botões, eu tava relativizando a atuação do time, tentando encontrar justificativas ali. Acho que do estádio como a gente... todo bom apaixonado, né? E acho que do estádio a gente acaba se pegando mais ao momento específico ali da partida e menos na atuação geral. Acho que um pouco mais do clima e abafas e tal. Só que aí, vendo as opiniões da galera depois, que eu confio, e principalmente depois de ver o Felipe comparar na coletiva a partida contra o Inter com a partida contra o Tátira no Maracanã pela Libertadores do ano passado, que em alguns programas atrás eu confundi o Tátira com o Tolima, fica a correção aí. E aí eu percebi que eu estava equivocado e comecei a pensar um pouco mais sobre isso. Assim. Realmente, o primeiro tempo foi assustador, assim, um time sem ideia, cruzando bola o tempo todo. E mais preocupante para mim do que isso foi a desconexão do time. Assim, os jogadores desconectados entre si, os jogadores desconectados com a bola, desconectados com a tática, desconectados com o momento do time. Assim. Isso tem a parte física, mas é só até determinado ponto. Exato. No segundo tempo a gente tem uma melhora relativa ali, mas sem muita criatividade também, né? Acho que é um jogo pra alterar a rota para esse começo de ano, assim. Alguma coisa tem que ser feita. Eu até saí do jogo ontem conversando com o pessoal. Eu acho que o Felipe tem muitos méritos em saber os momentos de seguir firme no que ele acredita e insistir naquilo que ainda não tá dando certo, mas vai dar. Só que eu acho que um mérito que ele vai precisar demonstrar agora é saber onde ele pode alterar, onde ele pode ser flexível. Porque acho que faz parte de uma grande liderança também você saber entender o momento, né? E acho que o momento realmente é de mudar alguma coisa. Tem muitos jogadores, na verdade, que estão bem abaixo das atuações que a gente viu, inclusive no ano passado, né? O Léo Ortiz, pra mim, é o principal exemplo, tá assustador. Mesmo assim, ele tá muito fora de ritmo, tá fisicamente muito abaixo. No gol contra o Inter,
porra, o bote que ele dá não tem condição, né, cara? Bizarro. O Borré deixou ele fudido. Eu tendo a passar pano pra ele, mas e aí na hora eu culpei mais o Rossi, mas a culpa foi um problema coletivo, mas assim, ele não pode dar aquele bote, né? Ele deixou o Rossi completamente vendido. Não, o problema coletivo já começa com os hectares que estavam livres pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Pô, o espaço que teve o Borré pra receber a bola do Carboneiro foi um negócio, pô, pelo amor de Deus, gente, ele tava completamente sozinho. O distanciamento social? Sim. A gente voltou à época da pandemia? Pô, não existe isso. Não, e a jogada começa com um erro de passe, do Paquetá pro Arrasca, lá na frente. Então, assim, isso já erra aqui, aí não cai, vai aquele dominó, um empurrando o outro. Todo mundo, o time tava tudo bagunçado, e aí, pô, a recomposição foi lenta pra cacete, já tava no finalzinho do primeiro tempo, né, nos acréscimos do primeiro tempo, então a equipe já tava também pensando no intervalo, pensando na conversa que ia ter com o Felipe. Uma merda, o gol que a gente toma foi num lance muito escroto mesmo, assim. Como eu falei mais cedo, a parte física impacta, claro que impacta, você pensa diferente, você age diferente, seu tempo de reação é diferente, mas até determinado ponto só, sabe? O nível de concentração do time tá muito abaixo, tá bem abaixo mesmo, assim. Contra o Corinthians a gente já viu isso, e agora contra o Inter foi tão abaixo quanto. Acho que a atuação contra o Inter, apesar do resultado ter sido melhor, foi até pior do que a atuação contra o Corinthians, sabe? Eu acho que com o primeiro tempo foi, assim, assustador. No segundo tempo deu uma melhorada, até porque tava correndo atrás do resultado, né? Então precisava realmente se lançar mais, colocar um pouco mais de disposição ali para correr atrás de um resultado. E aí surgiu aquele pênalti do Bernabé que, porra, gente, eu vou até falar com você agora. Indiscutível. Falar com você. Gente, pelo amor de Deus, existe discussão sobre aquele pênalti? Não tem como. Por favor, né? Por favor, existe tipo clubismo, assim, tudo que é Flamengo envolve um pouco mais de paixões e tal. Mas, caralho, aquilo foi muito pênalti, gente. Em algum momento tem que saber separar, né? Muito tem que saber separar as coisas. É muito pênalti. Teve gente argumentando que o cara pega na bola, mas assim, ele não pode pegar na bola e depois atingir o tornozelo do cara, entendeu? Exatamente. E é uma bola disputada, não é? Não tem como discutir. Lance bom do Varela, inclusive, ele foi malandro ali pra chegar antes. Ele melhorou bastante. Ele foi um dos pontos que melhorou no segundo tempo o time do Flamengo. Assim. O Arrascaeta teve uma atuação um pouquinho melhor também na segunda etapa. No primeiro tempo foi bem ruim. O Carrascal entrou bem também. O Carrascal entrou muito bem. Eu acho que ele tá desligado ainda. Eu acho que é um panorama geral da equipe. O time tá ansioso. Tá muito desligado, tá ansioso. E os resultados ruins vão se acumulando. Exato. Então vai gerando cada vez mais ansiedade, a galera tá cada vez... Eu acho que sim, não perder foi importante, acho que diminui um pouco a ansiedade, mas assim, tem vários lances que dá pra ver que o time tá ansioso. Por exemplo, um lance que o Carrascal vai na direita, recebe, em vez de cruzar pro Pedro livre, ele chuta no gol, chuta fraco, o Rocher agarra, e acho que principalmente um do Paquetá, que ele... E aí a ansiedade 100%, né? Porque a bola tá indo pro Varela, no cruzamento, se eu não me engano, ou do Léo Pereira ou do Alexandro. A bola tá indo pro Varela, livre pra dominar. O Paquetá se coloca na frente da bola. E aí eu não sei se ele tentou cabecear, eu fiquei com a impressão que ele tentou ajeitar pro Pedro, o que seria uma boa jogada, mas a melhor jogada seria deixar o Varela dominar. Até se o Paquetá não tivesse pulado, ele poderia ser uma opção de passe do Varela. A gente precisa recuperar e acho que o momento, a gente chegou até a falar disso, acho que a gente pode até meio que misturar um pouco os assuntos aqui, que eu acho que tá tudo interligado. Que no nosso último programa a gente comentou comentou um pouco da prévia da partida pra Supercopa e tal, e a gente chegou a cogitar aqui a possibilidade de escalar jogadores melhores fisicamente, né? E, cara, eu acho que pra mim parece que esse é o caminho mais lógico, assim. Por exemplo, o Everton Araújo, que é com certeza o nosso volante em melhor condição física. O Pulgar não tá dando. O Pulgar, ele assim, tá sempre atrasado nas jogadas, tá sempre dando bote errado. Pô, eu implico um pouco mais com o Pulgar, de fato. Eu acho que às vezes eu pego até um pouco mais pesado com ele do que eu deveria. Mas, assim, esse começo de ano ele tá muito mal. E aí aflora as fases negativas do jogo dele. Por exemplo, chegar atrasado o tempo todo, desatenção. O gol contra o São Paulo foi desatenção. Vários contra o Corinthians, ele perde uma bola que é desatenção também. E aí, contra o Corinthians e agora contra o Inter, o Felipe opta por manter os caras, né? Quem tá melhor fisicamente, claramente, não é quem tá jogando. O Everton Araújo é uma opção. O Carrascal é outra opção. O Plata, tecnicamente, não tá tão bem, mas fisicamente ele tá muito bem. Então seria uma opção também.
O próprio Vitão, que acho que tem jogado menos. Então, assim, eu acho que talvez o momento seja esse. E, cara, a gente precisa estancar a sangria. O momento é estancar a sangria. A gente tem, no fim de semana, o jogo contra o Sampaio Corrêa. Pelas notícias, parece que a gente vai com o time titular. Eu acho que mais forte, né? Eu acho que tinha que ser um misto reserva com sub-20, talvez. Mas o ponto é, cara, ganhar 2 partidas. Aproveitar que tem Sampaio Corrêa agora pra ganhar e aí ir tranquilo contra o Vitória pra tentar mais uma vitória e a primeira vitória no Brasileirão. E aí eu acho que a gente já pode emendar aqui na Supercopa. Cara, eu não consegui ver o jogo direito porque eu tava comentando com o Matheus aqui antes da gravação. Eu tava trabalhando, eu trabalhei domingo, segunda e terça em umas externas que eu tive que fazer. Então eu consegui ver muito pouco do jogo. Eu ouvi o jogo todo, vi uma parte do primeiro tempo ali. Pior que é foda, porque minha impressão ficou completamente equivocada do jogo, porque eu vi o melhor momento do Flamengo no jogo, provavelmente foi o momento do primeiro tempo que eu consegui ver. Foi quando a gente quase fez um gol, teve uma bola tirada em cima da linha, ali esse momento eu tava assistindo. Aí eu parei de assistir, o Flamengo tomou o gol, e aí eu assisti a segunda metade do segundo tempo. E eu acho que, cara, assim, é muito uma questão realmente de uma coisa levando a outra. O time tá mal fisicamente, isso atrapalha a tomada de decisão e atrapalha a parte técnica, porque se o físico não... Se a cabeça pensa uma coisa, o físico não reage, você demora, você não faz as coisas no momento certo, uma coisa vai levando a outra, e isso tem levado o Flamengo a sofrer muitos gols. E aí, cara, toda partida a gente sai perdendo, a gente tem que escalar uma ladeira, e aí piora tudo. E aí acaba piorando tudo. E você é obrigado a se expor, né? Exatamente. E aí, quando você é obrigado a se expor, fudeu, tá ligado? Quando você já não tá bem fisicamente, você é obrigado a se expor, as suas deficiências enquanto time ficam ainda mais acentuadas, tá ligado? Você não consegue fechar os espaços, não consegue fazer a recomposição da maneira melhor. Você acaba se desgastando mais numa partida, porque você precisa correr mais, você precisa correr mais pra frente e pra trás. E a pressão aumentando, então, psicologicamente, a pressão aumenta, também. Psicológico, então realmente foi bem ruim, assim. E por mais que eu não tenha achado que foi um desempenho de todo ruim, tá ligado? Eu acho que inclusive foi melhor do que a partida que a gente fez contra o São Paulo e contra o Inter. Eu acho que faltou o pau dentro mesmo, tá ligado? Entrar, Tadala mesmo e entender o jogo, entrar com tesão, entender o jogo. Eu acho que estamos muito ainda em ritmo de pré-temporada. Não dá, mano, não dá. Tem que entender o jogo, sentir o jogo. A frieza da torcida também teve um impacto nisso, acredito eu. A gente comentou, né? A Brasília é foda, mano. Brasília é foda. E a diretoria do Flamengo precisaria ajudar, precisaria chegar junto para fazer com que a galera que está habituada a estar no Maracanã estivesse presente lá em Brasília em maior número, que pudesse se concentrar, se reunir, fazer a coisa acontecer, pelo menos, cantar, tá junto da equipe, apoiar ali, porque faltou isso, tá ligado? Faltou isso. A gente bate até aquela torcida de Brasília foda, mas a nossa diretoria também não ajuda muito a nossa torcida, a nossa atmosfera a ser a melhor possível nesse tipo de jogo, tá ligado? Tem que ter as organizadas, cara. Quem faz a galera cantar são as organizadas, e assim... a torcida do Corinthians levou um monte de torcedor organizado e a atmosfera foi completamente diferente, Exato. Porque dita o ritmo do que você tá disposto a fazer na arquibancada. Inclusive pro povão, tá ligado? O povão vai no embalo, vai no embalo. Então... erraram feio nesse sentido de não levar nosso pulmão para arquibancada mesmo, porque faltou e foi uma desconexão entre torcida e time mesmo, de não entender o que o jogo significava, porque era o primeiro título do ano, tá ligado? É o primeiro título do ano. Querendo ou não é como se fosse, meu Deus, agora acabou o nosso ano porque a gente perdeu uma Supercopa pro Corinthians. Acabou provavelmente o meu, porque eu trabalho com um monte de corintiano e eles estão perturbando a minha paciência até agora, mas não é, ainda é uma Supercopa, tá ligado? O primeiro torneio da temporada, torneio de jogo único, então não precisa também, inclusive a gente tá vendo muito disso, né, do exagero, dessa questão do exagero. Não é terra arrasada, a gente tá começando uma temporada, a gente tá começando um ano. Vamos todo mundo ter calma, é uma merda perder, uma merda gigantesca, ninguém quer perder título, ninguém quer perder jogo que a gente deveria ganhar, tá ligado? Claro que não,
mas eu acho também que a gente precisa ter um pouco de calma, porque a temporada tá só começando, a situação é uma merda, sim, mas esse time mostrou no ano passado que quando precisa ele tá disposto a entrar realmente com a disposição necessária para conquistar os objetivos. Então a gente precisa ter um pouco de calma só. Porque são mudanças, né? A gente tá passando por muitas mudanças também na temporada, no calendário brasileiro. Então a gente precisa levar isso em consideração para fazer qualquer tipo de análise. E eu acho que até assim, é uma questão meio impossível, cara, porque planejar esse começo de ano do Flamengo, você vai... Porra, é cobertor curto, porque a gente terminou a temporada dia 17 de dezembro numa batalha campal contra um dos times mais rápidos do mundo, um jogo extremamente físico, muito desgastante. Até um pênalti, tá Cara, ligado? foi uma temporada que, porra, a torcida terminou exausta. Então, assim, imagina os jogadores. Imagina a comissão técnica. Exausto e pobre. Exatamente. Mentalmente foi, bastante complexo a temporada também. Então, assim, o pouco tempo de descanso e o pouco tempo para se preparar para a temporada afeta muito e eu não sei se tinha muito o que fazer. Eu acho que o principal a se fazer e que agora já dá pra gente dizer que foi um erro era quem definia o planejamento E com o planejamento até o fim e de quem entende futebol. Não dá pra quem você... sabe o que tá fazendo. Não dá pra comissão de futebol fazer um planejamento e o presidente se meter na porra do planejamento porque teve resultado ruim no Carioca. Isso aí não dá. E aí... Carioca tem que ser tratado como Campeonato Carioca, Exato. não como o Brasileirão. Hoje em dia é uma Tá pré-temporada. Brasileirão. Hoje em dia o Carioca é uma pré-temporada e tem que ser tratado assim. E a torcida do Flamengo tem que começar a entender isso, porque não dá pra gente querer jogar pra caralho o ano todo, ganhar tudo e desde o começo ser pau dentro no Carioca, pô. Não tem como, não tem como. Gente, é impossível não ter pré-temporada, tá ligado? Tipo, a gente precisa ter uma pré-temporada pra equipe entrar em sintonia física e técnica. E se não tem pré-temporada, porque agora o calendário não permite que tenha uma pré-temporada se você chega jogando até as principais competições do ano anterior, você precisa tratar os estaduais como uma pré-temporada. Não tem pra onde fugir agora. É isso, tá ligado? E se você não trata, dá no que dá, né? Agora é correr atrás de prejuízo mesmo. E teve muita gente falando assim, tá vendo? O Flamengo tá jogando mal, imagina se tivesse deixado pra jogar depois. Só que é aquela parada que a gente mencionou aqui. A questão dos jogos é que eles tiram dias de preparação. Então, assim, em vez da gente ter dias em sequência para preparar os caras fisicamente, para eles terem tempo de voltar aos trinques fisicamente, para depois começar a recuperar o ritmo de jogo, porque essa parte física tem uma grande parcela que é ritmo de jogo, mas tem uma grande parcela que é a preparação física em si, que isso você conquista treinando, não necessariamente jogando. Pelo que eu entendo, do que eu já li disso, você faz uma base ali de treinos de pré-temporada e termina isso, você lapida o físico dos jogadores com jogos, aí você vem a parte física e a parte de ritmo de jogo. Só que... Muitas vezes treina em 2 períodos, né? Prioriza tática de manhã e físico à tarde. Tem muito disso também. Só que os processos foram completamente atropelados porque o BAP não aceitou 3 derrotas, 2 derrotas e um empate do time sub-20 do Flamengo e resolveu se meter indo contra o que ele fez de bem ano passado, que foi ficar calado. É aquilo, né? Enfio já ensinou na derrota ou na vitória, pau nos cartolas, o BAP tem que... E ele tem que aparecer pra falar, cara. Ele tem que aparecer pra admitir que errou, porra. Porque os jornalistas perguntam pro Felipe e o Felipe se recusa a bater de frente. O que eu acho um erro. Quer dizer, não sei se é um erro, mas eu queria ver pelo menos alguém perguntar pra ele e falar, Felipe, numa próxima ocasião que ocorra algo parecido, você vai bater o pé e vai negar o que o presidente falar? Porque, cara, não dá pro presidente ficar interferindo, mano, não dá. O BAP não entende porra nenhuma de futebol, igual nenhum desses caras entende. E é por isso, igual a gente não entende, caralho. O que a gente tá falando aqui é, quem é profissional dessa porra traçou um planejamento. Tem que ter autonomia de trabalhar. Tem que seguir o planejamento que o cara traçou, caralho. Não dá pro presidente ficar interferindo nessa porra. Caralho, o programa tá pesado. Tá pesado, né? E vai ficar mais pesado ainda. Pesado. De Supercopa, você quer falar mais alguma coisa? Que acho que não, chega. Né? Mas vamos falar de uma coisa leve, uma coisa que todo mundo gosta? Eu quero. Arbitragem. Pelo menos a gente tá falando mal dos outros, né? Não tá falando mais mal da gente, né? Não, pelo menos isso. Assim, eu odeio muito falar de arbitragem, eu odeio muito, sempre odiei. Inclusive, depois que a gente publicou o último programa, que eu fui perceber que a gente não se dignou a falar
do lance do final do jogo contra o São Paulo, que a galera cobrou pênalti em cima do Arrascaeta. E aí fazendo... É verdade. A gente não falou, a gente esqueceu de falar. A gente não falou mesmo. Não falou, deixou passar. E aí fazendo um autoelogio aqui, que é coisa feia, a vovó já ensinou, mas eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que é uma postura boa da gente ter, principalmente no futebol brasileiro, que a gente tem árbitros horríveis. Comandando... É que eu acho que faltou um replay, porque o Luiz Roberto não pediu pra mostrar. Alguma coisa. Exato. Então, assim, a gente tem árbitros horríveis e uma comissão de arbitragem que é montada inteira por ex-árbitros que eram árbitros terríveis. Os caras foram péssimos profissionais. Eles foram péssimos profissionais e são promovidos a péssimos líderes de arbitragem. Então, assim, os caras que estão hoje em dia lá apitando, eu acho que a gente precisa ter um pouco... A gente tem que mirar nas coisas certas que dá pra resolver. Decisões capitais, os caras vão errar, eles vão acertar, pressão externa funciona. Então é muito complicado a gente ficar falando do que os caras decidiram ali na hora. Porque, cara, hoje em dia, a arbitragem, ela é vento. Uma hora ela venta lá, uma hora ela venta cá. Então ela venta cá. É natureza, não tem muito o que fazer. Vai ter dia que você vai ser prejudicado, vai ter dia que você vai ser beneficiado. Aí vai o doidinho no Twitter ou o doidinho no bar e vai gritar, não, mas o Flamengo é sempre beneficiado, não sei o quê. E aí você vai falar, não. Teve esse jogo aqui, por exemplo, Estudiantes de La Plata, que o Flamengo foi roubado no Maracanã. Teve o tal jogo não sei o quê. Teve o jogo não sei o quê. E aí as pessoas vão falar, não, mas é o que eu acho e é isso aí. E aí, enfim, esse tipo de gente você não discute. A gente tem que discutir com gente que dá pra discutir. E aí, a grande parada é que a discussão sobre a arbitragem, ela fala sobre o conteúdo da arbitragem. Sobre conteúdo prático, técnico de decisão. E eu acho que a gente tem que discutir a forma da arbitragem, a forma como a arbitragem é conduzida no Brasil. Quando um juiz resolve parar o jogo o tempo inteiro, a qualquer toque na bola, isso é a forma como ele apita, não um conteúdo técnico dele como juiz. E o segundo tempo das duas últimas partidas foi isso que aconteceu. O juiz ajudou o jogo a não acontecer. Tanto o senhor Rafael Klein contra o Corinthians, quanto o senhor Rodrigo Pereira de Lima no jogo contra o Inter. Contra o Corinthians, mesmo com a menos, o Flamengo tentava jogar. E a arbitragem impedia isso de acontecer, o que pontualmente ajudava o Corinthians, que ajudava o juiz nesse objetivo. A grande polêmica da Supercopa, que foi a expulsão do Carrascal, ela me incomoda também na forma do conteúdo, me incomoda sobre a legalidade da expulsão e tal. Não quero nem muito entrar no mérito se deveria ou não expulsar, mas a forma como é realizada é muito revoltante, mano. O cara esperar o intervalo inteiro pra expulsar, quando o time do Flamengo volta e depois de toda a preparação no intervalo... Negar a possibilidade de qualquer ajuste tático. Porra, é bizarro. Nunca vi isso na minha vida. É inacreditável isso acontecer. E assim, é legal na regra do jogo, pelo que o pessoal falou, de fato, não foi um procedimento ilegal. Um lance de agressão, ele pode fazer isso. Mas é o tipo de coisa que tem que ser visto na hora. É o tipo de lance que se não vê na hora, meu irmão, tem que deixar passar, cara. Se fosse uma agressão de fato, o Carrascal deu uma porrada na cara do maluco, intencional. Na primeira câmera você já veria. De frente. Não, já veria. E se fosse esse o caso, porra, beleza, mas não é isso, cara. Não é. É um lance ali tentando se desvencilhar da jogada e sobra uma mão pro cara. E aí, beleza, porra. E beleza, eu já vi gente expulsar. Mas aí... lances parecidos, tá ligado? Não é a decisão que incomoda. Exato. É o jeito, assim. Aí o resultado é que o Flamengo ficou o intervalo inteiro fazendo uma estratégia pra voltar e ter que alterar tudo sem a possibilidade de usar o intervalo pra mexer no time. Então a gente perde uma janela de substituição livre que é o intervalo. Então, assim, atrapalha completamente. É inacreditável isso ter acontecido. E é mais uma prova de que, assim, o Flamengo não é ser beneficiado. Da mesma forma que o Corinthians não é ser beneficiado. O Corinthians também já se fudeu com a arbitragem. Já teve momentos que se fudeu, como acontece com todo mundo. Uma parada que me incomoda muito na arbitragem brasileira é o quanto os caras detestam futebol. Pô, eles não gostam de ver bola rolando. É impressionante. Usa aquela mureta de, não, vai controlar o jogo, vai diminuir a tensão do jogo. Mano, você não tem acontece. Que... Porra, não, porque o árbitro ele precisa ter imposição física durante a partida. Meu irmão, você não tem que ter imposição física de porra nenhuma. Os caras querem sair na porrada, você tem que deixar a porrada estancar e expulsar quem tem que expulsar, dar cartão amarelo pra quem tem que dar cartão. Você não tem que ter imposição física. O árbitro não é jogador, árbitro tem que estar ali para mediar a partida. E não aparecer. Quanto menos ele aparecer, melhor. Não aparecer. Tem que ser discreto. Quanto menos o árbitro aparece... Pode prestar atenção. Quanto menos o árbitro aparece, melhor é o jogo. Não tem pra onde fugir, tá ligado? Mas, sei lá, parece que os caras querem
Parece que muitas vezes eles ficam cansados durante a partida. Sim. Então eles picotam o jogo pra correrem um pouco menos, pra conseguirem dar uma respirada, pra conseguirem acompanhar o ritmo do jogo. Porque eles estão propositalmente diminuindo o ritmo, tá ligado? Então isso atrapalha muito o futebol praticado no Brasil e é algo generalizado, assim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que parar o jogo o tempo todo é o modo Daronco de apitar. Ele começou a fazer isso pra não ter que tomar decisão. Porque se o jogo não acontece, as coisas não acontecem. Então, assim, se ele impede o time de chegar na área, porque qualquer coisa que acontece, ele marca uma faltinha no meio campo, não vai ter um pênalti polêmico pra ele apitar. Só que isso acaba atrapalhando o jogo, e aí a gente teve essa arbitragem do Klein pavorosa no segundo tempo, que, facilitou o antijogo, e contra o Inter é a mesma coisa, assim. O juiz, ele consegue fazer uma arbitragem pavorosa sem cometer nenhum erro capital. Nenhum erro capital. Não teve nenhuma decisão absurda que beneficiou um time ou prejudicou um time que o Rodrigo Pereira Lima tenha tomado. Mas a arbitragem dele é uma vergonha. Ele dá as faltas antes delas acontecerem. Isso condiciona o jogo quando ele tinha que estar ali para aparecer o mínimo possível. Para além da completa conivência com a cera, né? Mais uma vez, o Flamengo foi prejudicado porque estava remando contra o vento. E aí, daqui a pouco vai chegar um outro jogo com uma arbitragem igual que vai ajudar a gente. E aí eu acho que a gente precisa tocar um pouco no ponto da discussão da imprensa de falar disso, falar das causas do problema. A gente fala o tempo inteiro de arbitragem, cara. Você pega qualquer programa de debate de futebol, o tempo que é dedicado a falar de arbitragem é uma parada gigantesca. A gente se furta a falar do jogo pra falar só do cara de amarelo que tá apitando, que não é do jogo. Ele não é do jogo. Muito acima do tom pra isso. Exatamente, assim. Aí você fala, se foi pênalti, se o VAR foi utilizado, o protocolo. Isso tudo é consequência de uma arbitragem muito ruim. A gente não fala das causas dessa arbitragem. O tema tem que ser tratado diferente, cara. Quem faz as arbitragens? Quem comanda? Quais são as decisões de quem tá lá em cima? Quem tá lá em cima? Por que os juízes não explicam as decisões deles? O juiz tem que explicar, cara. Um juiz de direito, por exemplo, se ele toma uma decisão num caso criminal ou num... Meu Deus... Moleque, golaço de falta da Chape agora. É mesmo? Aos 40 e dal. Nossa. Jean Carlos, craquinho da bola, tá? Aquele jogo no Náutico, né? Tá ligado? Tô ligado. Bom de bola. Bola. Enfim, o Vasco se fudeu. Está se fudendo. Vamos ver. Mas é isso, assim. A gente acaba discutindo esse tipo de coisa, mas... beleza, retomando meu ponto aqui. Um juiz de direito, se vai falar de uma questão, vai tomar uma decisão sobre um crime que aconteceu para condenar alguém, ou então uma herança, qualquer coisa, ele sustenta a decisão dele. O árbitro de futebol não. Ele toma a decisão que ele quer e depois não explica. Ele tem que aparecer, nem que seja via súmula, explicando a decisão dele, ou então uma coletiva dos árbitros também, que eu acho que a gente chegou nesse ponto. Isso começou a ser implementado, inclusive, no Campeonato Cearense. Tá tendo coletiva pós-jogo, né? Da arbitragem, cara, explicando. No mínimo, os caras têm que ter vergonha de explicar, tá ligado? No mínimo. Que não seja pela qualidade. Faz o constrangimento porque o cara tem que explicar depois o que aconteceu, frente a frente com o repórter que vai perguntar, tá ligado? Assim, eu acho que essa iniciativa de coletiva para arbitragem é interessante, mas também não pode ser só um teatro, né? Tem que ter uma consistência ali, precisa ter realmente um propósito para esse tipo de evento. Eu acho que esse tópico arbitragem é sempre uma merda de falar, né? Mas... Porque não é o que a gente gosta, né? A gente gosta de ver futebol. Futebol. Exato, não gosta de arbitragem. Aí a gente dá uma projeção muito maior do que deveria, mas é porque também é a tônica que acontece em todos os campeonatos que são disputados aqui no Brasil, né? A arbitragem é sempre um ponto relevante e a gente quer que sejam discretos, né? Eu acho que no fim das contas é isso. Você deixar a bola rolar, você é só um acessório no jogo que está acontecendo. Os protagonistas são jogadores, reservas, torcidas, treinadores, banco de reserva. Essa galera é a protagonista do espetáculo e você é só o mediador. Você precisa mediar e atrapalhar o menos possível, tá ligado? Esse tem que ser o objetivo, atrapalhar o menos possível. Acredito que as coletivas pós-jogo da arbitragem sejam um movimento bacana, talvez. Pode ser. Mas eu acho que a profissionalização é o ponto primordial, assim, é o ponto que precisa realmente ser direcionada às decisões, às energias,
Tem que ser direcionadas as energias para a profissionalização da arbitragem e para melhorar o nível, né? Melhorar o nível. Tanto a profissionalização das arbitragens quanto melhora dos gramados, né? Tudo anda junto, né, cara? Tudo anda junto, assim. É lógico que, porra, é um trabalho difícil pra caralho do juiz. É foda. E esses caras, eles acabam sendo a corda, o lado mais fraco da corda, né? Porque até agora o que acontece com eles mano, perdão de cortar. A gente precisa também enfatizar a parcela de culpa dos jogadores nas arbitragens ruins, tá ligado? Os caras sabem que os juízes são fracos, então eles se aproveitam disso e tentam levar vantagens em todas as oportunidades que eles têm. Pô, aconteceu o lance em Bahia e Fluminense, que é um negócio assim... Foi uma simulação eu vou até procurar aqui os nomes dos jogadores. Foi um lance entre o Martinelli do Fluminense... E o Sanabria do Bahia. E o Sanabria do Bahia. Eu até mandei num grupo aqui de amigos que eu falei, pô, olha essa porra. Pô, inacreditável esse lance, cara. Inacreditável. Já é a simulação mais patética do Campeonato Brasileiro em algum tempo. Desse ano, com certeza. Eu tenho certeza que... caso algum caso muito, muito bizarro, assim, aconteça, mas já temos a principal candidata à simulação mais patética do Campeonato Brasileiro nessa temporada, porque foi ridículo e isso me fez lembrar que a gente precisa também dar essa parcela de culpa aí na arbitragem ruim que a gente tem no futebol brasileiro hoje para os jogadores também. Não dá para eximi-los de culpa, não. Apesar deles serem os protagonistas do espetáculo, eles também têm uma parcela muito negativa nessa arbitragem ruim que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Tem que realmente responsabilizá-los. A gente tem que enfatizar essa parte de responsabilidade que eles têm. Eu concordo que eles botam lenha nessa fogueira. Mas eu acho que é mais consequência do que causa. Eu acho que se a gente tiver uma arbitragem boa do princípio, isso vai parar de acontecer. Eu acho que... disciplinar os jogadores, assim, nesse sentido. Não, exato. Porque, cara, pega jogos, por exemplo, você tem uma nova geração de árbitros aí, por exemplo, o cara que eu gosto de ver o jogo que ele arbitra, que é o Davi de Oliveira Lacerda. Você repara os jogos que ele apita, os primeiros 10 minutos, os jogadores começam a se jogar, começam a fazer cena, ele manda seguir, meu irmão, a galera para. Eu acho que é muito mais os caras sendo condicionados pela arbitragem, porque assim, chega um momento que o árbitro tá dando tudo, então você vai se apoiar nisso, acaba sendo uma bengala que os caras se utilizam. Mas assim, eu concordo contigo, eu acho que poderia, se fosse uma coisa geral, já poderia ajudar, né? Se todos os jogadores tivessem um pacto ali pra não fazer esse tipo de coisa, eu acho que já seria um pouco mais... melhoraria um pouco, mas eu acho que seria... ajudaria o trabalho dos caras, que já não é muito bom, tá ligado? E ainda vem mais gente pra atrapalhar, isso que eu acho que poderia ter sim. E é isso, né? Você falou da profissionalização aí, da arbitragem, eu acho que a gente tá começando com algo bom, que é os caras não precisarem ter outras profissões, que é um absurdo. É um absurdo, os caras não podem... Tem que ser árbitro e tem que ser dedicação exclusiva, ele só pode fazer aquilo. Ponto, assim. Não dá pra ter discussão sobre isso, porque é uma coisa muito importante, é uma função muito importante. É primordial pro bom andamento do jogo. E num mercado, numa indústria que movimenta muito dinheiro. É uma indústria que movimenta muito dinheiro. Não pode o cara tão importante assim pra essa indústria, pra qualidade do produto, e usando termos que eu odeio, inclusive, eu odeio tratar o futebol como produto, mas o fato é esse, pra qualidade do produto, o juiz atrapalha. O futebol brasileiro é pior por causa da arbitragem, então o cara não pode ter que trabalhar numa empresa de educação física, ter que dar aula em academia, porra. Eu na minha vida conheci dois árbitros. Um deles era professor de academia aqui no Rio, a Proforma, que acabou, inclusive, e o outro tem uma empresa de tecnologia, e ele não pode contar só com a arbitragem, porque não tem um fixo. Então, assim, a CBF tomando atitudes para os caras terem um fixo, e além disso, cara, o treinamento ele precisa ser nivelado, os caras todos precisam treinar igual, e precisa ter treinamento físico. A gente não pode ter um daronco que não consegue acompanhar o jogo porque ele cansa e começa a parar. Os caras têm que estar nivelados, você tem que ter testes para os caras, se não chegar nesse teste, não apita.
E aí, além disso, responsabilização. Se os caras erram, eles têm que ser tirados. Se os caras apitam uma partida que, iguais essas últimas duas, você tem 50 minutos de tempo rolando com 22 de bola, que foi o jogo contra o Corinthians, teve 55 minutos de segundo tempo e 22 minutos de bola rolando. Se o cara apita desse jeito, se ele não consegue apitar de uma forma que tenha mais de 60% de bola rolando, ele não pode apitar na Série A, porra. Tem que ser rebaixado, cara. Tem que apitar, o joguinho da casa do caralho, sei lá onde, pô. Vai fazer reciclagem, pô. Exato. E aí, treinamento neurológico. Os caras têm que estar atentos, olhar apurado. Fazer aqueles treinamentos de apertar luzinha aqui, luzinha ali. Pô, isso tem que ser feito. Tem que ter uma preparação realmente de atleta para um árbitro. Porque se ele tá acompanhando atletas, ele precisa estar no mesmo pique dos caras, tá ligado? Claro que não uma preparação, ai meu Deus, como um atleta de alto rendimento, mas eles precisam ter um mínimo de condicionamento físico para acompanhar o ritmo de um jogo que é aceleradíssimo, cara. Que uma pessoa que não tá com o condicionamento físico em dia que não vai conseguir acompanhar e realmente vai usar todos os artifícios que ele tem para impedir o jogo de acontecer, para parar a qualquer momento, para realmente até incentivar a cera, né? Quer parar para conversar, para disciplinar o jogador. Chato demais isso. A gente vai tentar aqui evitar falar de arbitragem a todo custo, porque, cara, a gente quer falar de jogo, quer falar de Flamengo, quer falar de cultura. Só que, porra, eventualmente a gente vai ter que falar, porque a arbitragem força a gente. Eu acho que, assim, essa nova gestão da CBF, do Samir Chaoud, conquistou o direito ao benefício da dúvida. Porque eles estão tentando. Benefício da dúvida tipo assim, alguma coisa estão fazendo, e é isso, assim, estão caminhando na profissionalização da arbitragem, e aí vai ter críticas, e vai ter sucessos, vai ter insucessos, e o que importa é fazer alguma coisa, não dava pra ficar do jeito que tava. Em que pesem acertos e erros, você detectar que tem alguma coisa errada já é um primeiro passo importantíssimo. Exato. E aí o caminho vai ter percalços. Vai subir, vai descer, vai pra frente, vai dar 2 passos pra frente, às vezes 1 pra trás, às vezes 2 pra trás pra dar 1 pra frente, mas o que importa é seguir caminhando. E nós seguiremos caminhando aqui no podcast Flamenguismos. Esperamos que na próxima edição a gente venha com 2 vitórias, por favor. Se Deus quiser. A gente volta aqui depois da partida contra o Vitória. Não sabemos exatamente em que momento. Quando der pra gravar, a gente grava. A gente vai aparecer de supetão na sua casa. Então, não sei quando a gente aparece, não, porque daqui a pouco vem carnaval. Carnaval é coisa séria. Carnaval é coisa séria. Por favor, nos ajude a dibrar os algoritmos, a chegar a mais ouvidos rubro-negros. Envie nosso podcast para um amigo flamenguista, uma amiga flamenguista. Envia para uma pessoa. Assim, esses 2 dodóis estão começando agora a falar de Flamengo. Por favor, ouve lá, ajuda. Segue no Spotify. Envia para 2 pessoas. Essas pessoas enviam para mais 2 pessoas. Exato, fazer uma pirâmidezinha do flamenguismos. Confere se no Spotify você tá seguindo a gente, que ajuda muito também. Importantíssimo. Na nossa página principal tem lá seguir. A gente tá postando tudo no YouTube também. Se inscreve lá, dá like nos vídeos, que ajuda muito a gente. E segue a gente nas nossas redes sociais. Eu tô lá como G Angeleias no Instagram. G-A-N-G-E-L-E-A-S. Matheus, seu Instagram. Eu sou Matheus V.O. Vieira, Matheus com H, V.O. Vieira lá no Instagram. E a gente se encontra na próxima edição do Flamenguismos, o episódio número 6. Valeu! Valeu!